Ok. Então tá bem, vamos lá, boa tarde a todos. E vamos hoje falar sobre um momento bastante importante para a R2FT, que são o início do relato de casos clínicos. Então a gente pensa em 3 momentos bastante importantes para o R2FT. O primeiro deles, 2010, quando o professor Ivan começou, né, a mesclar ali, a juntar os conhecimentos, né, acerca desse fenômeno da dor, começaram os estudos. 2016, o segundo momento onde foi estabilizado o método R2FT enquanto método, né, com todos os seus sistemas, com todos os seus pilares. E hoje, 2024, que é o momento que a gente está visualizando um passo adiante. E esse passo adiante, então, ele tem relação, né, com evidências científicas, como eu conversei com vocês ali rapidamente pelo WhatsApp. O que faz com que esse momento seja importante, além de todo o trabalho, né, que precedeu a data de hoje, é a impressionante reprodutibilidade desse método. Ou seja, qualquer um dos clínicos que atenda seu paciente, né, reproduzindo todo o método que o Ivan, né, muito bem elaborou nessas décadas, vai ter o resultado, né, que é o tratamento da dor de forma, né, não farmacológica, não invasiva, e com excelentes resultados que creio que todos que estão usando o método têm observado. Nesse sentido, então, eu quero trazer para vocês aqui, né, como as evidências científicas elas são, né, apresentadas. Né? A gente está falando aqui dos níveis de evidência científica. Para dar um breve resumo, assim, para a gente não alongar muito nesse cenário, mas é um cenário importante, né? A gente percebe ali que os relatos de casos estão naquela linha azul que está bem no meio da pirâmide, certo? Ele se enquadra como um nível de evidência D, mas logo acima dele tem a série de casos, que já é uma evidência um pouco mais robusta, que é um C. Então, a minha preocupação nesse momento é que sim, a gente consiga, né, nós clínicos, pelo menos que cada um consiga fazer um relato de caso, pelo menos, né, se conseguir mais, seria o mais interessante, porque a partir deste relato dos casos individuais, a gente começa a produzir séries de casos, e aí a gente já está falando de um outro nível de evidência. A gente pega ali, então, né, o relato de caso é um nível D, né, porque ele acaba sendo ali uma opinião, né, desprovida de uma mera avaliação crítica ou baseada em, em estudos fisiológicos ou estudos com baixo, né, grau de evidência, né? Mas, quando a gente passa para o série de casos, a gente já começa a ter, né, um controle melhor, a gente começa a ter já justamente a reprodutibilidade desses casos. Tá bem? Então, a gente está nesse cenário, né, logo já subindo ali para, daqui a pouco, um estudo mais controlado, enfim, já é possível pensar em umas outras evidências um pouco mais robustas, mas a gente está no meio dessa pirâmide, então já cada andar dessa pirâmide tem sua importância na ciência, né? Por exemplo, se a gente pegar lá o in vitro, que é o teste em bancada, que estuda uma célula, estuda células, o gene, um conjunto de genes, esse estudo ele tem uma validade científica muito baixa, porque ele está fora do ambiente, né, de multissistemas, que é um sistema orgânico vivo, né? A gente está estudando lá separado, uma célula, enfim, com fármaco ou alguma situação assim, mas não é reprodutível em humanos, então o estudo in vitro ele é muito básico, né? Depois animais, enfim, assim vai subindo, e cada parte desses estudos são importantes, por menos evidência que ele seja, por menos força que tenha enquanto evidência, eles fazem parte dessa pirâmide até poder chegar lá na meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise, né, com dados mais homogêneos, que é o nível A de evidência científica. Então a gente está ali pulando ali do meio da pirâmide para cima. Então esse é um momento bastante importante, né, e eu considero esse momento ideal porque já tem, né, um bom tempo o método e a gente está vendo realmente que os resultados acontecem. Então cientificamente a gente tem, né, tem como fazer isso acontecer. Perfeito. Os relatos de caso, né, eles são muito importantes na literatura médica, eles são a base da ciência. O relato de caso é epidemiologia básica, né, ele é a base, né, da medicina. Não adianta, por mais estudos que tenham mais robustos, né, o relato de caso ele serve para reconhecer doenças novas ou raras, ele serve para avaliar os efeitos terapêuticos, que é o nosso caso,
eventos adversos e custos das intervenções, que também se aplica ao nosso caso, melhorar o aprendizado baseado em problemas, né? Isso é o que a ciência da saúde tem como norte. Além disso, também fornece evidências de eficácia em um ambiente do mundo real. O relato de caso ele se presta muito para essa situação, porque, por exemplo, o ensaio clínico randomizado, ele é um ensaio que se presta muito, ele é o mais parecido com a prática clínica, porém, ele é um ambiente controlado, como o próprio nome diz, né? Ensaio clínico randomizado, ele é controlado, muitas variáveis controladas, e já o relato de caso, ele é um ambiente do mundo real. Então, ele tem uma importância bastante grande. Representa uma porcentagem crescente dos artigos de revistas médicas revisadas por pares. Isso é importante, tá crescendo muito a questão dos relatos de caso. E revisadas por pares é importante porque a gente manda publicar, tem os revisores, os editores, parte de crítica científica, então ele tem um poder de evidência bastante importante, né? Mesmo que na escala, lá na pirâmide, ele não seja um topo de evidência, como eu disse, todos eles fazem parte do processo da escalada dessa evidência científica. E Van der Broek, em 2001, disse, né, que os relatos de caso ele tem uma alta sensibilidade para detectar novidades e são a pedra angular do processo médico. Então, a gente tem na mão, né, um método, uma técnica que tem muito potencial científico e, como eu disse também lá no WhatsApp, né, o professor Ivan pensa em deixar cada vez mais robusto esse método e nós, como, né, pertencentes à área da saúde, precisamos gerar evidências científicas. Deixa eu só fazer uma parte aqui, mano, pode falar. Nesse sentido, né, da robustecer o método, né, hoje, quando a gente vai falar com um médico que não nos conheça, vai fazer uma abordagem com um médico, um ortopedista, um médico que não nos conheça, ele não vai nos levar a sério. Não vai nos levar a sério porque a gente trabalha com modelos que não são conhecidos aqui, como anatomia funcional, por exemplo, né? Então, para a gente conseguir chegar num profissional de saúde, num médico, né, e conseguir a atenção dele, nós precisamos desse momento aqui que o Marcos está propondo, que é criar texto científico. Aí o médico começa a nos respeitar um pouco mais e prestar atenção em nós. Senão, nós não vamos chegar naquele estágio que é o estágio que eu gostaria, né, de atingir, o que eu quero atingir um dia, que é criar, com a R2FT, um sistema de tratamento de dor alternativo à dor aqui, porque hoje o ortopedista manda exclusivamente para fisioterapia. E nós sabemos que essa modalidade terapêutica tem suas limitações no âmbito de restabelecer o equilíbrio muscular, porque não foi feito para isso. Os protocolos da fisioterapia clássica não foram feitos para isso, né? Então, a gente quer introduzir essa nova maneira de trabalhar a dor. Basicamente é isso. Pode continuar, Marcos. Então, dentro dessa situação que o Ivan está problematizando, qual é a minha lógica, né? Tanto é que a primeira participação que eu tive no R2FT na parte da formação dos clínicos e dos futuros clínicos, ou quem está cursando agora, não necessariamente vai virar um clínico, qual foi? O SWAP. O que é o SWAP? É como a gente se comunica tecnicamente com o médico. Já vai ao encontro dessa situação que o Ivan está trazendo, que já é passo a passo, né? Primeiro eu trouxe o SWAP para o R2FT, que é como a gente vai apresentar para o médico, opa, não estou falando com qualquer um, é um cara que sabe seguir o rito de apresentar um caso clínico. O SWAP nada mais é do que um rito, certo? Como a gente tem que apresentar objetivo, avaliação e plano, é assim que a área da ciência médica pensa. E posteriormente o passo hoje, por isso que é um passo adiante, hoje o título dessa apresentação é um passo adiante. O passo adiante qual é? É essa outra situação que o Ivan trouxe, é o texto científico. O que é o texto científico? São publicações revisadas por pares, certo? Então, eu estou tentando trazer de uma forma, né, mais didática possível, porque não é do ambiente da maioria de nós, né, ou de vocês, essa questão da ciência, de como se trabalha a ciência. Então, a minha colaboração é nesse sentido, a gente ir ao encontro do que o Ivan busca, que eu busco e tenho visto bastante, né, realidade nessa situação como um todo. Então, deixa eu voltar lá agora, então, voltando lá. Então, para que isso seja feito também de forma científica, porque o método científico é um método bastante rígido, né? E a ciência nada mais faz do que tentar explicar os fenômenos biológicos, os fenômenos da natureza, e para isso tem que ter um método rígido para que
a gente possa, né, replicar, reproduzir e chegar em algum consenso, né, que também pode mudar por vezes, né. Então, existem as diretrizes CARE, que é justamente os relatos de caso, né, Case Report, né, CARE é um acrônimo ali para Case Report, e as ferramentas relacionadas ao CARE, né. Então, surgiu o CARE no intuito, então, de aumentar a precisão e a transparência dos relatórios de casos, né, e eles ajudam, então, a simplificar o processo de redação dos relatórios de caso. Então, de certa forma, por mais complexa que às vezes a ciência possa parecer, de fato, essas ferramentas, esses instrumentos, eles têm como base simplificar mesmo o processo, que todo mundo faça da mesma forma para a gente poder, né, falar a mesma língua e se entender. Então, aqui eu tenho o CARE, né, todas as referências estão ali nos slides, depois eu vou passar para vocês ali no WhatsApp todos os documentos, tá bem? Já traduzidos, de preferência. Tá? Aqui já é o checklist, né, a lista de verificação do CARE, das informações que devem ser consideradas durante a redação de um relatório, do relato de caso. Tá? Então, nós temos 13 itens, alguns deles com subitens, mas eu que estou acostumado com a leitura científica, é o básico, né? O título, palavras-chave, o resumo, introdução, informação do paciente, achados clínicos, né? Cronograma, avaliação diagnóstica, intervenção terapêutica, segmento clínico e resultados, a discussão, e perspectivas do paciente, né? E termos de consentimento, se for o caso, né? Para a pessoa concordar com esse caso, né? Na verdade, nenhum dado vai aparecer da pessoa, né? Vai aparecer se é homem, se é mulher, vai aparecer a idade, vai aparecer várias questões, mas nunca vai ter no relato de casos dados pessoais, né? Então, isso também é importante de salientar, mas depois disso, com o tempo, a gente se habitua com essas situações aí mais técnicas. Não vou ler tudo aqui, não precisa, esse documento vai ser emitido para vocês, tá? Não vamos discorrer muito aqui. Aqui são os documentos que eu vou enviar para vocês também, ali pelo WhatsApp. Aqui já tem um modelo à esquerda aqui, que ali já é um site da área médica de traduções, né, técnicas, não é uma tradução qualquer, uma tradução técnica, então já tem um modelo para elaboração do relato de caso, e à direita já tem também um relato de caso, um modelo de relato de caso, para vocês verem como é que ele se apresenta depois em publicação. Todos esses documentos eu vou enviar para vocês em PDF, ali pelo link do WhatsApp, mas a situação principal de hoje é essa, né, para ser realmente bem breve, a apresentação até já encerra por aqui, até para a gente problematizar algumas dúvidas que vocês tenham, mas o que eu quero deixar bastante claro, assim, é esse momento que eu considero, né, depois daqueles 2 momentos lá onde o Ivan ralou muito lá para chegar onde nós chegamos, esse é o momento, talvez, o terceiro momento mais importante para o R2FT. Sem dúvida, Marcos. E vou largar, então, conversar comigo, então, as dúvidas, né, com relação a como é que a gente vai compor esses quadros. E cada um de nós, em função da população que a gente atende, que são populações diferentes, eu atendo um tipo de população, o Joselito um outro tipo, tu outro, o Rafael outro, o Luiz outro, né? A gente trabalha com populações mais ou menos um pouco diferentes e com problemas peculiares, né? De modo que aparece muito para mim, por exemplo, aqui cervical e quadril, cervical e quadril, cervical e quadril. Aparece pouco problema de cotovelo e mão, como aparece pouco problema de joelho e pé para mim. Mas, por exemplo, lá para o Joselito já aparece mais joelho e pé, porque ele trabalha com bailarinas, e assim vai. Então, qual é a ideia tua nesse sentido, assim, de nós... Porque eu não sei, agora eu estou te perguntando isso, se a gente vai fazer relatos de casos sobre um determinado tipo de problema, por exemplo, dor lombar, ou dor no quadril, ou dor cervical, dor no ombro, nós vamos pegar só esse perfil de problema, ou qualquer problema que a gente enfrentar, a gente vai fazer o relatório? Qualquer problema. Ao contrário de um outro desenho de estudo, que a gente teria que ter uma população específica, um controle maior, por exemplo, se fosse um estudo transversal, se fosse algum outro desenho de estudo que está um pouquinho acima do relato, na hierarquia, nós precisaríamos ter uma população ali, um desfecho mais organizado nesse sentido. Mas como é um relato de caso, ele vai estar focado no método. Ele vai estar querendo mostrar, porque se a gente pegar ali no slide que fala sobre deixa eu voltar aqui, ó. Avaliar efeitos terapêuticos. Então, a gente está avaliando o efeito terapêutico. A gente pode tentar mostrar, então,
que o R2-FT ele vai estar solucionando os problemas de dor, independente de quais sejam, porque aqui, se a gente voltar aqui no checklist, por exemplo, né, quando a gente pegar ali a informação demográfica, principais sintomas do paciente, ó, suas principais queixas, histórico médico, familiar, psicossocial, incluindo comorbidades, informação genética relevante se tiver, intervenções passadas relevantes, seus resultados, né? Intervenção terapêutica, ó, tipos de intervenção, tais como farmacológica, cirúrgica, preventiva, autopaliativa, administração da intervenção, como concentração, duração da intervenção, mudanças da intervenção, os resultados avaliados, no caso por nós e pelo paciente, quando apropriado, os resultados importantes dos testes do segmento, das sessões seguintes que a gente vai avaliando, adesão à intervenção e tolerância à mesma, né? Então, assim, a gente tem como explorar o espectro do R2-FT. É um relato de caso, a gente vai relatar ali, né, qual é a pessoa, quais são os principais sintomas do paciente, os achados clínicos importantes, os principais diagnósticos, intervenções terapêuticas e resultados. A gente vai avaliar tudo que a gente já faz, na verdade. O que a gente vai fazer é apenas, né, apenas não, porque é um trabalho também, a gente vai colocar isso numa ordem científica. Tudo que a gente faz, a gente vai escrever. Olha, fizemos os testes ortopédicos, mostraram isso, os exames que essa pessoa traz lá do objetivo, né, os exames mostram isso. Se não tem exames, é uma dor, a gente relata que considera, então, uma dor de baixa complexidade, uma dor relacionada a desequilíbrios de trilhos anatômicos, subsistemas do core, a gente vai relatar exatamente tudo isso. A gente vai relatar exatamente o que se faz, só que nessa ordem que se pede aqui. Claro que nem tudo que está aqui vai, porque são questões específicas do método, todos esses itens serão contemplados, mas de uma outra forma, né? Não necessariamente como estão aqui, a gente vai achar aqui uma maneira de fazer com que eles se enquadrem em alguns aspectos, e eu estou aqui para ajudar, é claro. Os casos a gente deve discutir juntos, a gente tem que produzir isso juntos, né? Eu não estou aqui para largar uma coisa e eu fazer uma parte, e eu sei que não é uma coisa tão simples assim, para quem nunca viu. Então a gente pode começar a compilar os casos, a gente senta, a gente discute, faz umas chamadas ao vivo. Vocês podem pegar esse checklist e tentar montar um exemplo para vocês, e a gente começa a discutir, me manda, e eu corrijo, discuto, a gente faz o trabalho dessa forma. Mas respondendo a esse vai, gente, qualquer caso a gente pode fazer o relato, não há nenhum tipo de problema. Como eu sou o maior interessado em começar esse negócio, eu vou começar contigo ao longo dessa semana. Eu já vou entrar em contato contigo e já vamos te mandar, então, vou te mandar um esqueleto, assim, do que eu, no caso, que eu estou trabalhando, e aí a gente vai ajustando o texto, né, o formato, é isso? Eu vou mandar agora para vocês pelo WhatsApp ali esse documento, que é o documento já traduzido e um pouco mais simplificado. Esse aqui, ó, esse aqui está o SWIM ali, está SWIHM, que já é o modelo já em português, já bem mais simplificado. A partir desse aqui que a gente vai começar a fazer os relatos, tá? Esse aqui já está praticamente pronto, a base toda dele está aqui. É só encaixar o que vocês já fazem na prática dentro desses itens aqui. E se não souber, se ficar confuso, é só me chamar, não tem problema nenhum. Eu sou bem acessível, a gente vai responder na semana conforme a correria. E é assim que funciona, não há nenhuma maior complicação, a não ser o tempo que todo mundo está correndo, mas eu penso que é importante, como eu disse na apresentação, que cada um consiga fazer pelo menos um. Porque o que a gente tem que mostrar justamente é como o método é reprodutível. Então, mais de um tem que estar acontecendo o resultado. É por isso que eu disse que esse é um momento bastante importante, porque eu sou o quinto clínico e acredito que todos que fazem exatamente como o método foi desenhado têm os resultados. Né? O Joselito tem relatos, eu tenho, o Ivan nem se fala, o Rafael também tem os seus relatos, todos nós temos relatos. Então é importante que se cada um de nós, se a gente conseguir 5 publicações, por favor, 5 publicações é publicação, entendeu? Aí a gente já começa a pular para a série de casos e o negócio começa a ter mais corpo. Aí sim, depois para frente, a gente pode pensar num desenho de pesquisa um pouco mais elaborado, mas esse aqui é a publicação menos complexa que existe. É menos complexa, porque cada um faz aqui bonitinho dentro daqueles moldes ali e submete para uma revista para publicar. E aqui eu já tenho as revistas, eu também já tenho as revistas aqui, quais que eu pretendo lançar publicação, entende? Eu já tenho tudo mapeado aqui. Só que a gente precisa fazer o passo a passo. E os autores a gente bota todos nós. Todos nós, os 5 clínicos, né? Todos nós, é publicação para todo mundo. Né? É publicação para todo mundo, é uma publicação científica, tem um bom peso. Como eu disse, o relato de caso, ele ainda é, e cada vez mais, por exemplo, a AIDS,
Zika vírus, foi tudo em cima de relato de caso. Várias condições, vários estudos epidemiológicos, a base deles é relato de caso. Né? Enfim, a gente está num momento realmente que se presta para a gente se dedicar um pouco mais de tempo. Eu sei que está todo mundo no mesmo pepino, assim, de tempo e correria, mas daqui a pouco a gente pode, todo mundo, ajudar todo mundo. Eu faço o meu, porque eu tenho um pouco mais de habilidade, e largo para vocês. A partir do meu, vocês se viram também, pode ser assim, não tem problema. Né? Eu estou aqui, como eu disse, não estou aqui para largar pepino e virar as costas. Quem inventa, aguenta, né? Aquela história, né? Quem inventa, aguenta. Então, assim, eu não tenho problema nenhum. Mas eu também acho importante vocês, que nós 5 nós estamos num outro patamar da história, né? Então assim, nós 5 devemos ter a capacidade também de ter uma autorregulação, de conseguir produzir alguma coisa, e também a gente passa pelo crivo um do outro, né? Mas eu não me importo de pegar e fazer o primeiro e passar para vocês também, e daqui a pouco vocês têm um pouco menos de trabalho, porque tem um pouco menos de conhecimento também, não tem problema nenhum, eu acho justo, tá? Mas vamos tentar se puxar para fazer a coisa acontecer, né? Eu acho muito oportuno esse momento realmente que a gente está, porque todos nós já temos uma boa bagagem, né? Já estamos rodando já há alguns anos, né? O Joselito está há 5 anos, o Rafael também, já foi, também tem menos tempo, mas ele já tinha uma bagagem anterior de liberação miofascial, né? O Marcos também, então eu acho que nós já estamos num ponto de maturação da técnica, do método, assim, excelente, para realmente começar essa etapa nova aí e fundamental para que a gente possa existir no mapa, né? Porque, como eu digo hoje, nós estamos off the grid, né? Fora da grade do sistema de saúde brasileiro, né? Porque nós não existimos oficialmente, né? E é interessante que a gente passe a existir oficialmente para que a gente possa dar passos maiores, né? Em termos de crescimento. Eu tenho como sonho, né? Primeiro, botar uma clínica maior, né? Tipo uma clínica com área maior de treinamento, com pessoas trabalhando, macas, né? No primeiro momento seria esse, né? E no momento posterior, transformar a R2FT num instituto, né? Onde a gente vai poder formar pessoas em massa, né? Como se fosse uma faculdade, né? Um instituto. Então, esses são sonhos, né? Mas uma coisa de cada vez. A gente não pode fazer um troço desse tamanho se a gente não existe, né? Se ninguém acredita na gente. E quando eu comecei esse método, eu não botei assim método Ivan Jardim, né? Justamente por isso, porque eu quero que o método sobreviva a mim. Entendeu? Eu quero que o método, depois que eu me vá, que um de vocês sigam com ele, né? Então, para que a coisa perdure, né? Perdure mais, pelo menos, né? Não fique limitado a mim. Então, nisso eu também estou ajudando vocês, estou ajudando a sociedade, estou ajudando todo mundo. E essa, no fundo, é a ideia, né? Então, saber, vocês acham que é possível, Rafael, Joselito, se a gente fizer essa situação em conjunto, aí, eu dando suporte por aqui, acredito que é possível a gente se dedicar, pelo menos, a fazer um relato? Fala aí, Rafa. Eu acho que é muito possível de ser feito isso. É lógico que o que vai ser o mais difícil é a implementação, por causa que seria um hábito, um protocolo que muitas vezes a gente faz e a gente marca, faz a anotação no celular, no tablet, alguma coisa assim, né? Então eu acho que é só mais essa transição para ser algo se tornar algo normal, o protocolo, né? E o primeiro provavelmente vai ser o mais difícil, por ser algo novo, né? E os demais casos vai pegando o hábito, então se torna cada vez mais comum, né? Mas eu acho que nós vamos ter só dificuldade nesse primeiro, mas é super factível de nós fazermos. A minha dúvida é, na verdade, duas dúvidas, né? Nós vamos acompanhar o caso por algum tempo? Vai ser uma estratégia, vai ser um atendimento agudo? E a outra, né? Qual vai ser a métrica que vai ser utilizado para a mensuração da dor? Só por curiosidade mesmo. Então, Boa.
os dados, eles podem ser feitos, eu não penso que precisem muitos relatos, a gente pode também, né, agora não vai ser necessário todos os atendimentos virarem relato de caso, nem é necessário no momento que a gente conseguir mostrar que cada um de nós ali solucionou 1, 2 casos, a gente pode pensar de que forma isso pode escalonar para um outro tipo de estudo, é isso que eu quero dizer, né, agora não vão ser eternamente os atendimentos virarem relato de caso, a gente precisa mostrar realmente que de forma, né, individual ele tem funcionado para depois pular para outro desenho de estudo que deve ser tocado mais aqui, eu e o Ivan, daqui a pouco mais um, enfim, uma colaboração externa, enfim, né, mas assim, a gente não vai precisar registrar todos, tá? Com relação, deixa eu voltar aqui a apresentação. Fala, Jocelito, pode falar. Oi, esse registro, tá, ele vai ser feito de um, eu não sei se o termo está correto de eu falar, certa vez eu fui tratado, há muitos anos atrás, tá, até por um fisioterapeuta, cerca de uns 10 anos atrás, ele tinha uma ficha e que tinha, e eu não vou saber te dizer agora, mas eu posso pesquisar isso, tá? Ele tinha direitinho ali as questões, ele tinha o corpo humano, né, uma foto não, um desenho, e isso era um padrão que tinha na fisioterapia, tá? Então, a minha pergunta é, nós vamos ter um padrão para organizar essa dor, tá? E acompanhar o desenvolvimento do trabalho, como é que seria? Então, Qual é a ideia? Entendi, já respondo junto à pergunta do Rafael, né? A gente pode pensar, os atendimentos, raros atendimentos a gente resolve em uma sessão, né? Então a gente vai estar tratando pessoas ali em 3, 4, 5, 6 sessões, enfim. Então, esse segmento, Rafael, vai existir, né? A gente vai estar normalmente trabalhando com mais de uma sessão, né? Se a gente pegar ali no checklist mesmo, ali, a gente vai pegar, por exemplo, ali onde fala ali, deixa eu ver, achados, avaliação diagnóstica, ó. Descreva os marcos importantes relacionados ao seu diagnóstico e intervenções, tá? Tabela ou figura, enfim. Ali, ó, método diagnóstico, tá? Tais como exame físico, exame laboratorial, né? Imagens, questionários. Então, a gente vai... os nossos exames físicos servem como parâmetro de acompanhamento, né? A gente faz o exame físico que mostrou maior tolerância à dor ou menor tolerância à dor. E existem questionários, daí respondendo também ao Rafael, existem questionários subjetivos de dor. A gente pode elencar ali um questionário, né, entre alguns que existem. A gente pode pegar um questionário subjetivo ali de dor, de escala, né, escala de dor, de 0, enfim, tem vários tipos de questionários, enfim, de métricas para isso, né. E a gente pode elencar um como o nosso padrão também. Não há problema, isso é bem simples, né, é bem subjetivo. Então, o relato de caso ele também é uma publicação interessante porque ele não vai requerer nada, dados quantitativos, estatísticos mais robustos, não precisa. Isso é o passo seguinte. Então, nesse momento, cientificamente, ele também é mais simples de ser elaborado, tá? Então, não vai precisar registrar todos os casos daqui para frente, cada um registra aí o que puder, se puder registrar 2, 3, melhor, escolhe os casos ali que são mais, né, factíveis, e acha a nossa métrica, e os nossos testes, exames físicos, daqui a pouco, né, uma escala de dor, ali uma métrica para dor, enfim, por aí já é suficiente. Perfeito. Muito bom, Marcos. Eu agradeço imensamente pela tua preocupação, pelo teu tempo aí, pelo teu trabalho, pela tua disposição, iniciativa por trazer isso para nós aqui. É fundamental para nós. Muito obrigado. Não, que isso, Ivan, até eu fazer um relato, assim, porque quando eu conversei com o Ivan, várias pessoas me falaram, né, porque eu já trabalhava também, talvez nem tanto como o Rafael, eu já tinha os princípios da liberação miofascial, já utilizava no meu trabalho também, de sala, né, nos meus atendimentos pessoais, enfim. E aí muitas pessoas, não, faz o curso de Ivan, tem que fazer o curso de Ivan. E aí eu sempre tive uma resistência, porque assim, eu tenho quase 20 anos aí de profissão, e olha, quando eu fiz o curso com o Ivan, eu não tinha feito ainda nenhum cursos desses cursos que se apresentam para nós. E por quê? Justamente porque é tudo receita de bolo. E meu pensamento com o treinamento físico, com cuidado com as pessoas, não é BR Pro da vida, que todo mundo faz a mesma coisa e parece checklist de oficina mecânica, que para isso é aquilo, para aquilo é aquilo, aquilo é aquilo, e eu nunca fiz curso desse nível.
Aí eu comecei a entender um pouco mais e me aproximei do curso. Então, assim, Ivan, eu também tenho muito a te agradecer, porque minha percepção também mudou para outros aspectos, né? Apesar de já ter um raciocínio clínico, já tinha trabalhado no hospital, é uma outra abordagem, me trouxe um conhecimento agregado, né? Me trouxe uma questão também, né? Obviamente, um acréscimo também financeiro, que também é importante, mas me chama muito a atenção, assim, porque como eu tenho essa vertente da pesquisa, assim, começou a me chamar muito a atenção essa questão de ser reprodutível mesmo o método, né? E as mensagens, eu passo por as mensagens das pessoas que me atendem, assim como vocês devem fazer também, é impressionante, assim. A palavra é essa, é impressionante, porque não há outra técnica que tenha nesse arcabouço de conhecimento e esses resultados. Então, nesse sentido, eu tenho que agradecer, e nada mais justo que é uma contrapartida que eu posso oferecer também. É uma maneira, é um agradecimento que eu tenho com o conhecimento que eu tenho, que é mais ou menos o que tu fez, só que eu estou fazendo pelo outro lado, né? Eu estou tentando pegar um conhecimento científico que existe, tentando jogar para dentro do R2FT para deixar ele melhor, né, do que ele já é, né, fazer uma pequena participação nesse cenário. Então, só posso agradecer também, Ivan. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Então, eu vou passar para vocês ali no WhatsApp esses documentos. Não é nenhum desatino, a gente não vai precisar, a partir da manhã, começar enlouquecidamente a fazer isso. Vamos com calma, né? Tirando as dúvidas, vamos com calma, se apropriando do material. Daqui a pouco, como eu disse, daqui a pouco não, eu faço um, né? Junto com o Ivan aqui, a gente elabora um, passa para vocês, para tentar já passar ele um pouquinho mais mastigado, né? Mas, de qualquer forma, eu também agradeço a colaboração de vocês e peço uma dedicação de tempo de vocês, vai ser muito importante para todos nós. Era isso, pessoal. Agradeço o tempo de vocês nesse domingo aí. Perfeito. E vamos mantendo contato. A partir de agora, eu vou entrar em contato, vou manter um contato mais estreito aqui com o Marcos. Nesse sentido, vamos escolher uns casos que têm tido um desfecho bem característico, um desfecho bem clássico aqui, né? Porque tem muitos desfechos que não são, por uma razão ou outra, não foram positivos, né? Mas vamos pegar uns casos que tenham tido um desfecho bem... As baixas complexidades, eu acho que se apropriam bem, né, para a gente ser mais assertivo, né, pegar os casos mais baixa complexidade, que é realmente o que o método se presta, né, Ivan? Tu deixa, pelo menos para mim, tu deixa bem claro isso, né, que os métodos, os fenômenos aí de dor de baixa complexidade, eles são facilmente resolvidos e realmente são, né. Então eu penso que se a gente for para esse lado, né, não vai precisar, como eu disse, não precisa ser só joelho, só quadril, não precisa ser assim, mas se a gente focar nos de baixa complexidade, a chance de a gente, né, conseguir fazer a série de casos é melhor, e realmente o método se presta principalmente para esses, né? E outra, né? Se a gente for parar para pensar em alta complexidade, a gente já vai começar a falar de problemas, necessariamente problemas de ordem emocional ou estrutura de personalidade, e problemas inflamatórios, né? Sim. E aí aumenta muito a quantidade de variáveis, naturalmente, por isso é alta complexidade. Exato. E muitos médicos vão ter dificuldade para aceitar essas outras variáveis influindo no quadro álgico, né? Porque, pelo modelo atual, essas coisas não entram na medicina. Exatamente. Então tá, pessoal, agora eu já desligo aqui, já passo pelo WhatsApp ali, já tenho os arquivos todos prontos aqui, já encaminho para vocês. Se puderem dar uma lidinha ainda aí na semana, vamos desenrolando a ideia, vamos tentando se apropriar melhor dos termos, das ideias, e a gente vai conversando. Valeu. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Jocelito, Rafael, pelo tempo. Obrigado, pessoal. Ok. Vou encerrar aqui a gravação. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bom domingo. Tchau.